Amados, vamos abrir a Escritura no livro do profeta Amós, capítulo 6. Amós, capítulo 6, versículo de 1 a 14. Amós 6, de 1 a 14. A palavra do Senhor nos fala assim: Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, os quais se dirige à casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem, dali vão à grande cidade de Ramate, e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos diz: Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e pergunta ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E este responder: não, não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena e será destroçada a casa grande e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, nós te agradecemos pela tua palavra bendita que fala aos nossos corações nessa noite. Dirige, ó Deus, para que seja o Senhor mesmo a edificar o teu povo. Seja o Senhor, o teu Espírito Santo, a penetrar em nossos corações e nos nutrir para a alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dia 10 de maio de 1940, Winston Churchill volta a ser primeiro-ministro da Inglaterra em plena Segunda Guerra Mundial. Havia uma superioridade clara militar no exército nazista alemão, a ponto, inclusive, de muitos darem por certo a vitória alemã contra os aliados. Dentro das estratégias dos alemães havia a Blitzkrieg, que significa as batalhas rápidas, que com essa estratégia fazia com que os alemães vencessem rapidamente suas batalhas, entrassem em territórios estrangeiros e tomassem para si cidades, países, e estavam realmente prestes a entrar no Reino Unido, quando Churchill
assumiu pela segunda vez, a função de primeiro-ministro. Havia inclusive um apelo, uma pressão para que ele logo fizesse um acordo de paz com os nazistas. Mas ele odiava Hitler. Seus discursos inflamados faziam com que, lá na Alemanha, ele também fosse odiado. O ódio era mútuo. Churchill estava realmente disposto a sacrificar. Há histórias que contam, inclusive, que ele tinha um comprimido de cianeto em seu bolso, junto a uma caneta, porque caso de fato os nazistas vencessem, ele estava pronto a tirar sua própria vida. Não estava disposto a submeter-se ao governo nazista. Apesar de certa a vitória nazista, nós sabemos a história. Sabemos que exatamente por causa do orgulho alemão e das estratégias erradas que tomaram nas lutas da incursão chamada Barbarossa, quando entraram na União Soviética, e especialmente na famosa Batalha de Stalingrado, que depois de um longo período, finalmente a chegada do inverno, os alemães começam a morrer, os alimentos, aquilo que poderia fazê-los sobreviver, não consegue mais ser acessado, e a Alemanha nazista começa a sua derrota, que nós sabemos muito bem como aconteceu. Apesar da certeza do poderio militar daquele momento, o orgulho falso, de uma falsa confiança em si mesmo, foi um dos maiores inimigos dos nazistas. Quando Israel recebe a profecia que acabamos de ler, vivia sob um governo de grande orgulho de Jeroboão II. Israel gozava de riqueza, de poderio militar, como também um crescimento de injustiças. Pobres sofriam sob a mão de déspotas, de ricos, de príncipes. A profanação do culto, a idolatria, o auto-engano de viver em pecado e achar que está tudo bem. A falsa segurança de acreditar que pelo poder dos seus braços conseguiriam realmente conter o juízo de Deus. Meus irmãos, o auto-engano idólatra, voltado para as expectativas falsas de deuses falsos, são alimentos podres, que muitas vezes levam as pessoas a acharem que estão sendo nutridas, a acharem que estão vivendo bem, quando na verdade estão em direção à morte, em direção à destruição e à derrota. Era o que estava acontecendo com Israel. Amós, nesse capítulo 6, mostra como que Israel precisava ouvir as duras palavras do Senhor. E ainda assim não ouviriam. Ainda assim permaneceriam orgulhosos, enganados. Porque o falso engano idólatra cega. Mas essa história não está registrada simplesmente para que nós saibamos o que aconteceu, mas para que nós sejamos encorajados a uma novidade de vida. Para que nós também não fiquemos nessa mesma jornada, como aconteceu com Israel. De engano, de mentiras. Como eu disse para as crianças, como alguém que recebe um diagnóstico certo. Você está com uma doença terminal, mas prefere se enganar, e ainda que esteja a ponto da morte,
não recebe o devido diagnóstico, ou melhor, o devido tratamento, tendo recebido o diagnóstico, exatamente pelo seu engano. Exatamente pela mentira que conta para si mesmo. Meus amados irmãos, o auto-engano é terrível, severo. E é isso que vamos ver nessa noite. O auto-engano da idolatria. Do versículo 1 a 7, nós temos como que o auto-engano traz uma falsa segurança. Veja o versículo 1 mais uma vez. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, os quais se dirige à casa de Israel. Temos evidências de que, de fato, Israel estava entre as nações mais ricas do Oriente Próximo de sua época. Gente, como já foi dito em outros momentos, por exemplo, o reverendo Ronaldo Lidório, em um artigo dele muito interessante, mostra os grupos menos evangelizados. E dentre os grupos menos evangelizados no Brasil, estão os mais ricos dentre os ricos. Os bilionários. É um grupo pequeno, é verdade. Mas eles também merecem ser evangelizados. Afinal, o Senhor nos chama para que evangelizamos a todos. No entanto, a dificuldade de acesso, e especialmente o orgulho associado à riqueza, e a falsa segurança que a riqueza dá, faz com que muitas pessoas achem que podem viver sem Deus. A gente experiencia isso na Europa, nos chamados países de primeiro mundo. A velocidade com que o secularismo tem sido derramado ali, as loucuras que nós ouvimos, que para nós, terceiro mundo, são loucuras, para eles, grandes avanços. Eutanásia, aborto, questões que envolvem a vida, a dignidade humana, e que de fato dizem respeito a algo fundamental do ser humano, mas que por causa do secularismo, da cegueira, do orgulho, faz com que vejamos sociedades inteiras, países, leis, que se voltam de forma absurda para um programa, uma intenção que no final das contas redunda em autodestruição, redunda em morte. Como, não é mesmo? Nós podemos imaginar que clínicas de aborto podem ser algo tolerável, mas são. Israel vivenciava essa bonança, essa riqueza, essa falsa segurança, esse auto-engano. Os príncipes, diz Amós, andavam orgulhosos, soltinhos, tranquilos, como se absolutamente nada os acusasse. Meus irmãos, que coisa terrível é você viver em pecado e o seu coração não te acusar do pecado. Meus queridos, eu poderia colocar uma câmera para supervisionar a sua vida. Ainda assim, não seria o suficiente para lhe convencer do seu pecado, senão pela ação poderosa do Espírito de Deus, em abrir, em desnudar a alma diante do auto-engano, diante da mentira que nós contamos para nós mesmos. Semana passada eu usei uma ilustração que cabe muito agora, eu vou usar de novo. Perdoem a repetição. Um homem
acordou um belo dia e disse para sua esposa: estou morto. Ela achou que ele estava brincando, talvez ele tivesse algum problema mental, estivesse ainda sonhando, talvez, e não deu muita atenção. Mas ele insistiu: eu estou morto. E ficou na cama. Ela arrumou as crianças, deu o café da manhã, levou para a escola, volta, o homem está lá, estirado na cama. Estou morto. Preocupada, leva o seu marido para o médico. E lá, diante do médico, ele diz para o médico: doutor, eu estou morto. O médico olha, não sabe muito bem se está lidando com alguma brincadeira, mas finalmente parece convencido de que o homem está convencido de que está morto. E tem uma estratégia. O médico diz: olha, você sabe me dizer se mortos sangram? E então aquele homem diz: não, mortos não sangram. E aí o médico diz: então tranquilo, dê aqui sua mão. Fura-lhe o dedo e o sangue então começa a jorrar. E o médico diz: está vendo? Aí ele diz: de fato, doutor, realmente, nós agora precisamos entender que mortos também sangram. O porquê que essa história mostra bem da convicção de auto-engano que muitas vezes toma o nosso coração. Porque, meus amados irmãos, como nós vemos aqui a situação de Israel, de idolatria, a situação de Israel de opressão, de injustiça, não fazia com que aquelas pessoas fossem levadas à convicção do arrependimento. E muitas vezes nós nos perguntamos, quando olhamos para esse mundo quebrado que estamos inseridos hoje, olhamos para a TV, para os jornais, vemos situações que são absurdas, pelo menos a partir da nossa perspectiva cristã. Como alguém pode viver assim? Mas, meus amados irmãos, nós precisamos estar compreendendo que a idolatria que cega o coração promete segurança, tal como a riqueza. No caso, não só riqueza, nós vemos que para o povo de Israel havia uma espécie de certeza sobre a paz. Finalmente Israel gozava de acordos com os povos vizinhos. E esses acordos faziam com que eles estivessem muito tranquilos. Nada vai nos afetar. Eu fiz o meu pezinho de meia, minha poupança está ali garantida. Eu organizei minha vida como ela deveria. Está tudo certo. Consegui, pela força dos meus braços, aquilo que eu finalmente tanto almejava. Aí vem um plano Collor, né? E arrebenta tudo do dia para a noite. Falsa segurança. Falsa segurança que muitos ainda hoje se colocam. Amados, essas coisas, é claro, elas parecem realmente serem convincentes, mas no final das contas, elas mostram a negligência, o orgulho. Essa negligência era tamanha, veja o versículo 3, que eles ignoravam completamente o juízo do Senhor. Veja, vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Quanto mais vocês negligenciam o fato de que Deus está irado com o pecado de vocês, mais se aproxima o juízo do Senhor sobre vocês. Quando nós escolhemos essa temática desse ano, dos livros dos profetas menores, e diante da
severidade com que esses profetas acusam Israel, acusam Judá. Nós estávamos realmente convencidos, como conselho, e especialmente os pastores, que a igreja precisava ouvir uma dose de chamada ao arrependimento, como também de certeza do juízo de Deus diante do pecado, diante da maldade, diante das injustiças. Porque, meus irmãos, se nós não estivermos com o olhar adequado para o Senhor e para o mundo, nós vamos achar que as coisas vão acontecer de forma impune. Nós vamos ver a maldade se multiplicando em nosso meio e pensarmos: e aí? Será que vale a pena? Será que vale a pena esse mundo? Mas, amados, precisamos considerar a profecia de Amós e percebermos como de fato aqueles que assim vivem ignoram, mas nós não. Nós não ignoramos o juízo do Senhor, ele se aproxima. Nesse caso específico, claro, o juízo do Senhor estava atrelado àquilo que Deus faria em mais alguns anos, pouco tempo, quando os exércitos assírios entram no reino do norte, tomam Samaria, levam o povo para o cativeiro, arrasam aquela terra, matam crianças, matam pessoas de todas as idades, para nunca mais aquela terra ser a mesma, nunca mais. Porque mesmo quando Samaria fora agora o lugar dos samaritanos, um povo misturado entre pessoas da linhagem de Israel com um contexto pagão, ainda assim o seu culto, a sua vida não correspondia àquilo que Deus havia ordenado em sua palavra. Portanto, aquela região nunca mais foi uma região do povo de Deus, a não ser, já vimos isso, quando o Senhor Jesus entra lá. Quando o Senhor Jesus chega lá, e nós vemos, além da história de quando ele confronta a mulher samaritana, de como que a promessa da salvação também envolverá o povo samaritano, a ponto de ser citado quando Jesus, subindo aos céus, diz que o testemunho se dará em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Perceba que as coisas não estão de forma aleatórias nas Sagradas Escrituras, mas muito pelo contrário. O que nós vemos aqui, a severidade com que Deus trata o pecado, também será a graciosidade com que Ele trará a redenção. Portanto, negligenciar o dia do Senhor, no sentido do juízo de Deus, é negligenciar a redenção. Assim como nós, enquanto reconhecemos a severidade do pecado, a severidade do juízo de Deus, também reconhecemos o tamanho da graça do Senhor em redimir os pecadores diante do falso culto, da falsa segurança. O Senhor prometeu e o Senhor cumprirá. Veja o versículo 7. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor não trata por inocente aquele que zomba, aquele que vive em pecado e achando que está tudo bem. Amados, essa é uma profecia que nos leva a considerar a seriedade do pecado e da ofensa contra o Senhor, mesmo quando parece estar tudo bem.
A gente acha que as coisas de fato só são dignas de atenção quando a gente perde o emprego, quando tomamos a notícia de uma doença grave, quando problemas com os nossos filhos, situações adversas surgem. É ali o momento em que nos voltamos para clamar ao Senhor, para nos arrepender. Faz parte da natureza humana, de fato. Mas, amados, perceba, o Senhor está chamando o seu povo ao arrependimento em um momento de bonança, em um momento de aparente paz. Despertem diante do engano, porque não será esse conforto falso que assegurará que eles estarão distantes do juízo do Senhor. Porque os versículos de 8 a 14 nos asseguram: o juízo de Deus não retarda, mesmo que você não sinta. O juízo do Senhor não depende de você sentir. Nós somos um povo, muitas vezes, especialmente os latinos, né, como nós somos, muito voltados para a experiência. Queremos sentir, queremos um arrepio, queremos uma visão, queremos alguma coisa estrondosa, grandiosa. Mas, amados irmãos, o povo não estava sentindo nada, mas o juízo do Senhor estava chegando. O juízo do Senhor estava vindo. Por quê? Porque o Senhor jurou, versículo 8. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor Deus dos exércitos diz: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo o que nela há. Perceba a dureza com que Deus está falando, a severidade de seu juízo. Deus jura por si mesmo, porque não há nada acima dele para ele jurar. E portanto, é exatamente porque Deus falou que nós cremos. Não precisamos ter arrepio, não precisamos ter nenhum tipo de experiência. Não que isso não possa acontecer, meus irmãos. Quantos, não é, experimentaram, e na nossa vida cristã nós podemos ter algum tipo de experiência sinestésica, experiência física, mas se nos voltarmos para isso como se fosse o termômetro da nossa espiritualidade, estaremos fadados a olhar para dentro de nós, buscando o fundamento da verdade, quando na verdade está no Senhor, na sua palavra, confiados no que Ele disse. O Senhor disse, o Senhor jurou, e Ele cumprirá, ninguém pode deter. Não será a força do braço de Israel que deterá o juízo do Senhor. Não, pelo contrário, eles podem até tentar, mas não conseguirão. Se, versículo 9, numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. Se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e perguntar aos que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E este responder: não, não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor. Um texto difícil de interpretar. É um trecho truncado, nós podemos dizer assim. Certamente para os ouvintes de Amós foi muito mais claro. Para nós, no entanto, temos algumas coisas que nos escapam. Por exemplo, do que ele está falando ao falar de queimar os corpos? Israel não queimava corpos. Isso é uma tradição pagã, a não ser em casos específicos de doenças severas. Talvez seja o caso. O Senhor esteja falando aqui de uma peste tão grande, em que será necessário que os corpos sejam queimados. Mas essa tradição de queimar corpos, ela é pagã. Nunca foi do povo de Israel, nem mesmo da igreja. Na verdade, os nossos mártires, quando foram queimados porque foram julgados
nas perseguições. Portanto, será que é disso que se trata? É possível. Ali está alguém que está pronto para queimar os cadáveres, e ele pergunta: será que não há alguém vivo? Será que não sobrou ninguém? Será que a terra foi tão arrasada assim? E a resposta é não, não há. E nem fale o nome do Senhor. Desesperança total. Desesperança total da ausência da graça de Deus, ao ponto de Deus dizer: quando o juízo for derramado, não adianta nem mesmo o seu nome clamar. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós achamos que nós podemos gerir o nosso tempo como se fôssemos donos do tempo. Como se nós pudéssemos dizer quando, como as coisas vão acontecer. E tem gente tola por aí que diz assim: olha, eu não sou crente não, mas eu sei que um dia eu vou ser. Vai ter um dia em que eu realmente vou ter que mudar a minha vida. Vai ter um dia que isso vai ter que acontecer, mas não vai ser hoje. Eu tenho muita coisa para resolver, tá me entendendo? O que o Espírito de Deus diz a Amós naquele momento, e continua a dizer à igreja, é que quando o juízo de Deus, e esse juízo virá, o juízo de Deus for derramado, não haverá mais chance. Não haverá mais a quem clamar, porque a graça do Senhor se manifesta agora. É agora o momento para arrependimento. Não se engane. Não perca a oportunidade de hoje tomar sua decisão de viver uma vida com Deus. Não perca a oportunidade de hoje, diferente dos surdos de Israel, ouvir aquilo que Deus tem a dizer, nos chamando ao arrependimento, a uma mudança completa de vida, porque o juízo do Senhor é severo. O juízo do Senhor envolve cativeiro, mas o povo se enganava. Veja o versículo 13. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? O profeta aqui agora ele é irônico. Lodebar significa nada, lugar nenhum. É a junção de duas palavras, lo, que significa não, debar, coisa, então coisa alguma. Dá essa ideia de que vocês lutaram para conquistar nada, e ainda se orgulham do que conquistaram, e ainda se orgulham das coisas que vocês dão valor e que perece com o tempo, coisas que a traça corrói, que o ferrugem come, coisas que vão se esvair. Mas aquilo que de fato vale é o momento de nossa decisão com o Senhor, de ouvir a sua voz e nos voltarmos para Ele. A sentença é dura, é terrível contra o povo. Quem pode impedir ou retardar os planos do Senhor? Versículo 14. Pois eis que trarei contra vocês, o próprio Senhor diz, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. O Deus que em seus exércitos é muito maior que o poderio militar de qualquer exército desse mundo. Se
você, Israel, confia no seu poderio militar, na paz, nos seus acordos pacíficos, saiba que o Deus dos exércitos trará juízo contra ti. Podemos observar nessa história a realidade do juízo do Senhor. Também vermos como que isso foi cumprido cabalmente, como isso foi cumprido de forma plena. Então, nessa noite, igreja Presbiteriana de Casa Caiada, nessa noite, meus amados irmãos, diante da certeza do que Deus já fez, nós podemos olhar e dizer: você vai brincar com esse Deus? Você acha que você pode viver do jeito que você está vivendo, de engano, achando que engana todo mundo, com seus pecados escondidos, com sua vida dupla? Você acha que você consegue viver assim? Por quanto tempo? E você acha que Deus não está vendo tudo? Será que Deus não conhece o teu coração? Será que Deus não sabe como você tem vivido? Hoje, o Senhor nos chama para ouvir a sua voz. A voz do profeta, a voz da profecia. É hoje o momento para viver uma nova vida. Não zombe do Senhor. Aquele povo recebeu a severidade do juízo de Deus. Não queira isso para você. Não queira isso de modo nenhum. Nós somos chamados a olhar e contrastar uma vida de auto-engano ou uma vida de fé em Jesus Cristo. De confiar em Jesus. Não confiando em nossos talentos, em nossa conta bancária, em nosso concurso, não confiando na aparente tranquilidade que nós podemos viver nesse mundo, mas confiando em Cristo só. Abandonando as práticas abomináveis contra o Senhor, mas vivendo uma vida de boas obras para o louvor do Senhor. Portanto, não recebendo o juízo de Deus mais, mas sim a justiça da fé em Cristo, podendo ser declarados justos. Meus amados irmãos, não há declaração mais linda, esperançosa, que traz alívio para a alma, do que ouvir do Senhor: você é justo. Não pelas nossas obras, não pela nossa força, mas por causa de Cristo. Você é justo por causa de Cristo. Hoje, nós somos chamados a considerar o plano de Deus de redenção. E vemos como isso tem a ver com a nossa história. E essa profecia, dita há tantos séculos, cumprida, hoje, fala também para que nós sejamos advertidos e chamados pelo Senhor para perto dele. Ele chama, vem. Ele nos chama para que nós nos derramemos em arrependimento e confiança no Deus Todo-Poderoso. O Deus que salva, que redime o mais vil pecador e que traz esperança e paz para aqueles que estão em guerra. Vamos orar. Louvamos, ó Deus, o teu santo nome.
porque o teu poder de salvação é tão grandioso, tão maravilhoso, que nós, ao contemplarmos tudo isso, podemos, ao ouvir a tua voz, nos entregarmos a ti completamente. Por isso, Deus, eu intercedo, a fim de que o teu Espírito Santo, segundo o teu querer, alcance os nossos corações. Há aqueles, ó Deus, que têm vivido uma vida de engano, de impiedade, de mentira, membros dessa igreja ou não. Ó Deus, eu clamo a ti. Transforma os seus corações, abre os seus olhos. Aqueles, ó Deus, que estão frios, entristecidos, famintos, ó Deus, traz o encorajamento da alegria da salvação. E assim, Senhor, aplica em nós a tua palavra de modo vivo, eficaz, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.